estamos vivendo, né, em pandemia, mas estamos bem, né, com saúde. E isso também faz parte, né, de ter gratidão, faz parte também do cuidado da nossa saúde mental. Vou pedir a vocês que estão entrando, boa noite, Ana. Envia, tem um aviãozinho aqui à sua direita da sua tela. Envia essa live com o nome Você Tem Cuidado da Sua Saúde Mental? Envia para as pessoas, para os seus amigos, que vocês querem que eles compartilhem também desse momento conosco. E aperta também muito o coraçãozinho para o Instagram já identificar e mandar para todos que nós estamos online já e ao vivo. Que hoje nós vamos falar sobre o primeiro tópico, né, dessa como identificar, né, e de que forma você pode cuidar da sua saúde mental. E na próxima semana nós vamos falar também sobre o vínculo, quais são os efeitos do vínculo, o que tem a ver o vínculo com a saúde mental, como que pode ajudar aí nesse desenvolvimento desse vínculo. Nós, como seres humanos, nós gostamos, nós precisamos desse afeto também, principalmente na infância, na nossa primeira infância, que é uma questão também de sobrevivência. E falar sobre esse assunto, principalmente dentro do janeiro, né, que eles colocam aí como janeiro branco, dia de cuidar, o mês de cuidados, né, da saúde mental, onde se comemora, onde se faz mais campanhas quanto a isso, mas cuidar da saúde mental precisa ser o ano todo. Boa noite, Rosilene, seja muito bem-vinda. Eu tenho alguns recadinhos para passar para vocês, e quem está chegando agora já compartilha essa live para os seus amigos, que hoje nós vamos falar, vai ser o primeiro módulo, a primeira série, né, sobre a saúde mental. Hoje nós vamos falar como identificar questões. Boa noite, Eden. Como nós podemos identificar que a nossa saúde mental, nós estamos passando por situações que podem aí afetar a nossa saúde mental. Não vou ser teórica, eu vou falar de uma forma bem clara e resumida, objetiva mesmo, sobre esse assunto. Para que haja assim realmente um esclarecimento, até mesmo da importância de fazer uma terapia, e desmistificar também, né, que às vezes as pessoas acham, não, tá tudo bem, eu não tenho nada aparente, né, mas às vezes você faz algumas coisas que já está gerando um sintoma. Então convide outras pessoas para participar aqui conosco. Já clica no aviãozinho e envia para várias pessoas. Aperta também o coraçãozinho, tá? Estou recebendo algumas dicas aqui de marketing e precisa ativar esses corações para o Instagram já divulgar a nossa live, ok? E para quem ainda não me conhece, para quem é novo aqui no Instagram, eu sou Sinara Cordeiro, eu sou psicanalista e pesquisadora do comportamento humano. E o meu foco, né, dentro dessas análises, gosto muito da psicanálise, é sempre mostrar algumas origens, algumas situações que às vezes as pessoas caem na repetição, naquele automático e não sabem por que fazem daquela forma, o que está acontecendo. E tem uma frase que é muito importante que Freud menciona: todo excesso é uma falta. Você vai cometendo alguns excessos, quer dizer que também ali tem uma falta. Tem até um desenho que ilustra muito isso, o homem pintando pessoas com pernas, só que faltava nele uma perna. Então é necessário trazer esse assunto, trazer essa necessidade, como o Eden colocou aqui, né? Como buscar nossa saúde mental é necessário para uma vivência melhor também na sociedade. Porque às vezes nós nos deparamos com situações que você fala assim, nossa, eu não deveria ter reagido dessa forma. Porém, quando você pensa, não era para tanto,
existe também uma sobrecarga. Você reagiu de acordo com algum momento que você estava vivendo. E às vezes vira aquela bola de neve, né? Começa lá em cima e vai carregando, carregando, carregando e sempre passando para frente. No trânsito você observa muito isso, que às vezes as pessoas estão extremamente nervosas, extremamente apressadas, começam a brigar, xingar. Em algumas situações ocasionam até mortes. Mas se for fazer uma investigação sobre quando é que tudo começou, como tudo começou, poderia ter sido evitado. Mas ter esse autoconhecimento também é importante. Antes de entrar no assunto, eu vou deixar aqui, vou ilustrar. Uma vez, uma pessoa trabalhava em uma empresa e assim, uma mulher, né? Periodicamente, mensalmente, tinha uma data específica que ela começava a ficar extremamente irritada, extremamente nervosa, extremamente insuportável. Só que para ela era algo assim um pouco desconhecido esse comportamento. As pessoas que estavam ao redor dela percebia, já tá virando a lua. Comentavam-se dessa forma, né? Ai, tá virando a lua. Daqui a pouco ela tá eles chamam assim de ovo virado. Mas vamos pensar. Diante de tudo isso, acontecia que ela entrava no período ali menstrual, só que toda vez ela esquecia de colocar também o absorvente dentro da bolsa, próximo a esse período. Então uma amiga já começou a observar todo esse movimento e falava com ela, olha, você precisa se prevenir, agora aqui a gente te socorre, mas e se você estiver em outro lugar? E você já parou para pensar que esse nervosismo pode ser também fazer parte da TPM? E essa pessoa, ela não tinha, não é que ela não acreditava na TPM, só que ela não se percebia a ponto de entender que aquele estresse, que aquele momento ali que ela estava passando era recorrente devido a ela estar na TPM. Então todo o local de trabalho também era afetado, porque ela não conseguia controlar aquelas emoções, né? Aquela raiva, aquela ansiedade, o choro. Então ficava algo assim muito insuportável, literalmente falando, para quem estava convivendo com ela. A importância, o que eu quero trazer aqui para vocês, a importância desse autoconhecimento. Porque se era um ciclo, né, mensal, toda vez ela passava por tudo isso e causava aquela repetição, aquele dano, aquele caos, aquelas questões, né, do trabalho, precisava também ter esse controle emocional, mas esse conhecimento, esse autoconhecimento. Por quê? Se a pessoa sabe, já vai começar ali, já estou prestes a menstruar, então antecede ali a TPM, já dá uma alteração corporal, o humor, o choro, às vezes está feliz demais, de repente começa a chorar. Então você já precisa identificar. E até mesmo os homens também precisam identificar o que está acontecendo no seu organismo que está deixando nervoso, irritado. Às vezes são situações que vão acontecendo ao longo ali dos dias que deixa a pessoa, o homem também, irritado, estressado, mas só que ele não consegue identificar. Justamente porque nomear os sentimentos é algo meio que escasso. Né? Você conseguir nomear esses sentimentos, às vezes as pessoas perguntam, o que você tem? Ah, não sei. Ah, deixa pra lá. Você está triste? Ah, não sei. Acordei assim. Então, quando você entende o que você está sentindo, peraí, eu estou feliz. Que você precisa compreender, trazer a você essa compreensão, essa clareza de quem é você, ter esse autoconhecimento, porque quem está à sua volta vai ser também beneficiado. Então, nomear as suas emoções, os seus sentimentos é muito importante. Às vezes há aí uma crença, né, que fala assim, ah não, mulher, ela não sabe falar, tudo da mulher é nada, sendo que é tudo, tá acontecendo alguma coisa. Isso já é passado ao longo da vida. Mas até que ponto isso é bom?
alguém te perguntar alguma coisa, o que você tem? Talvez se você não quiser falar com essa pessoa, se não for a pessoa que você confia, tudo bem. Mas quando você vira e fala, o que você tem? Nada. Você tá triste? Ah, não sei. Ah, eu tô sentindo alguma coisa, mas não consegue identificar. Não estou dizendo que agora você vai virar um gênio, né, que vai descobrir tudo sobre você, mas você vai entender que é necessário ter esse comportamento de modo que você se conheça. E a importância de ter essa saúde mental, a importância também de ajudar, de estar em família e contribuir dentro desse ambiente, porque o ambiente também vai fortalecer esse vínculo, esse afeto. É necessário que vocês tenham esse autoconhecimento, na certeza que o que está me fazendo bem, o que eu gosto, o que eu gosto de fazer. E existem pessoas que não conseguem identificar esses tipos de sentimentos. Do que você gosta? Ah, não sei. Então, quando há essa identificação, eu gosto de X coisas, eu gosto de viajar, eu gosto da cor rosa, eu gosto da cor azul. Você tem essa referência. Esse ambiente te promove essa referência de você identificar aquilo que você gosta. E tanto para os filhos, é importante também ensinar para as crianças, falar com as crianças sobre esses sentimentos, dar essa voz para a criança, se importar. Quando você fala assim, do que você gosta, pergunta isso para uma criança e ela sente essa referência. Eu gosto de tal coisa, ou então disso aqui eu não gosto. Ah, eu não achei legal, eu não gostei. E não fazer aquele jogo, né? Ah, gosta porque a mamãe gosta tanto, o papai gosta tanto. Não, mas a criança pode ser ensinada também a ter uma opinião. Exercer ali também uma opinião do que ela gosta. Porque ela vai sentir que ela pertence também àquele ambiente. Ela pertence a esse lugar. Ela tem uma referência, essa referência é respeito. Ela vai se sentir respeitada. Isso também é um diferencial. E faz bem à saúde emocional, à saúde mental. Então, todo o ambiente, quando está em comum acordo, né, proporcionando esse bom desenvolvimento, é importantíssimo que se haja esse entendimento de nomear esses sentimentos, falar sobre esses sentimentos, porque gera uma referência. Você está triste? Sim. Por quê? Me conta o motivo do choro. Então tem esses pontos, né, esse reconhecer as emoções, que é o primeiro ponto. Eu vou falar 6 tópicos aqui sobre a importância de você cuidar e identificar como está a sua saúde mental. A Rosilene comenta aqui, a sobrecarga do dia a dia pode nos adoecer, com certeza. Mudanças também de ambiente, tá? A mudança brusca de um ambiente, principalmente as crianças, quando elas chegam, elas tiveram ali uma mudança desse ambiente, elas precisam ter esse reconhecimento, que elas causam ali um impacto. E a criança, ela sente de alguma forma. Talvez ela não vai conseguir externar, mas o comportamento visivelmente tem uma alteração, porque vai gerar ali um medo, uma ansiedade. É liberado também o hormônio, né, o cortisol, onde ela vai ficar ali sempre em estado de alerta. Alguma coisa pode acontecer em algum momento, alguém pode chegar e me retirar desse lugar. Então ela passa por alguns eventos ali psíquicos que faz toda a diferença para essa criança. Então é necessário também entender e não ignorar, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah não, é criança, não sabe de nada. Ah não está nem percebendo. Talvez a criança não está se comunicando com você com aquela clareza, mas o comportamento já sofreu uma alteração. A fala já tem uma alteração. Porque alguma coisa ali está causando um efeito na estrutura dessa criança. Então é necessário ter um olhar atento e não ignorar o fato, por ser criança, que ela não está percebendo o que está acontecendo nesse ambiente. E se ela não tiver uma oportunidade de falar desses medos, falar do que ela está sentindo, isso vai acumulando, vai ser guardado de alguma forma, né? É o recalque.
Porém, há uma reação, há um sintoma. E esse sintoma gera ali alguns conflitos, né, para essa criança, porque uma criança ela não vai saber lidar, né, com uma série de acontecimentos, né? Nem nós adultos, nós precisamos de ajuda. Imagina uma criança, né, passar por algumas situações e de repente ser retirada ali daquele lugar e tomar ali uma outra condição, outras situações vão acontecendo e ela vai sempre estar em estado de alerta. Ela não vai confiar nesse ambiente, porque o ambiente de repente parece seguro e de repente ele some. Então a referência que essa criança pode ter de casa traz isso aí dentro dessa saúde mental. Então precisamos entender e não subestimar a percepção da criança. Ela vai ficar sempre em estado de alerta, talvez ela não vai falar, mas as ações dela vai mostrar que alguma coisa está acontecendo. Eu assisti um filme, eu agora não vou me lembrar o nome, mas quando a criança ela estava sofrendo, né, um tipo de abuso, quando ela viu a pessoa que abusava dela, ela fez xixi nas calças. Então o detetive que investigava já identificou, através dessa reação, né, dessa reação fisiológica, que o abusador estava entre eles. Então é uma forma assim, a criança sinaliza de alguma forma, né, o que ela está vivendo. Então é necessário observar, né, e observar com cautela, né, de observar com cuidado, com respeito, porque de alguma forma ela fala. Então quando nós reconhecemos essas emoções, todas elas, ira, inveja, medo, vergonha, às vezes nós não conseguimos falar sobre essas emoções. Eu estou com medo, eu estou com vergonha. Não, deixa pra lá. Melhor que ninguém saiba, porque talvez pode parecer que eu sou fraca. Eu estou com vontade de chorar. Às vezes as pessoas acham que choro é sinal de fraqueza. Não, choro não é sinal de fraqueza. O choro é necessário. Por isso que ele existe em nós. Por isso que ele existe no ser humano. Porque se você já observou, depois que você tem ali um momento de choro, te dá um alívio, e às vezes tem pessoas que começam a dar gargalhadas, dá uma euforia, né? Começa a rir e fala, mas o que está acontecendo? Eu estava chorando agora há pouco, e agora já está me dando vontade de rir, eu estou mais aliviada. Ou então a pessoa fala, nossa, eu chorei, agora até parece que me tirou um peso das costas. Porque é importante que isso aconteça. É importante que haja o choro. Então o choro, se você tem essa referência que o choro é sinal de fraqueza, tira isso da sua mente. Foi algo que colocaram em você por pessoas que não conhecem, né? Às vezes elas aprenderam dessa forma também, mas choro não é sinal de fraqueza. É diferente você levar uma vida, um ano inteiro chorando, do que você ter momentos de choro, tá? Isso precisa separar. Você tem momentos que você está triste, você não leva uma vida triste, mas há momentos que você está triste. Então isso precisa ser identificado. Existem momentos que você se sente angustiado, mas você não leva uma vida angustiada. Olha a diferença. Tem momentos que você tem vontade assim, você fica com raiva, mas você não leva uma vida com raiva, estressado, 365 dias no ano estressado. Você tem momentos. Isso precisa ficar bem claro, porque quando há esse reconhecimento, você não vai confundir esses sentimentos. Porque às vezes a pessoa, eu tô com depressão. Tá, mas vamos conversar. Não, eu fico assim triste, mas a depressão ela é uma doença. Ela é uma doença. E ela também, ela impede a pessoa, ela afeta outras situações no trabalho, atividades assim comuns que a pessoa realiza, ela deixa de fazer, até mesmo de lavar o cabelo, de tomar um banho, de não ter forças para sair da cama. Então precisamos saber identificar o que está acontecendo com nós mesmos. Então, o segundo ponto é o acúmulo de estresse. Tudo que você junta, você não consegue externar, expressar o seu descontentamento. Se você está, eu não quero fazer, mas eu vou fazer porque o que vão pensar de mim? Parece algo assim que, mas é tão bobo, né? O que custa fazer? Tá, às vezes não custa você fazer e você faz. Mas quando aquilo que você se propôs a fazer causa
um impacto, te atrapalha, será que até que ponto isso está te ajudando ou está te prejudicando? Precisamos pensar, porque às vezes a pessoa quer carregar o mundo nas costas, simplesmente porque também tem medo de ser rejeitado. Então ela fala assim para todo mundo porque ela acha que ela precisa dessa aprovação de todos. Então precisamos entender também, saber separar. Você precisa ser prestativo, você precisa servir ao próximo, mas isso também não pode ser num formato de que se você falar não, as pessoas vão te rejeitar. As pessoas não vão gostar de você, você não vai ser aceito dentro do seu círculo social. Tem um comentário aqui. Minha filha tinha distúrbio do sono porque ela vive uma situação de rua. Então as noites eram complicadas. Foi 1 ano até ela conseguir dormir no quarto dela. 1 ano para entender que ela estava segura. Mas vamos imaginar, ela viveu em situação de rua. Será que tem como dormir de uma forma tranquila na rua? Com medo de aparecer alguém e fazer alguma coisa. Medo dos carros, das pessoas, buzina, pessoas falando, passando para lá e para cá. Então não era um sono tranquilo, era um sono perturbador. Não era aquele sono que realmente ela descansava, ela dormia com medo. Então enquanto ela dormia em estado de alerta. Alguma coisa, é como se ela precisasse dormir, mas ela também precisasse chamar atenção, prestar atenção nos movimentos. Imagina isso para uma criança, com medo ali dos genitores, de todo mundo sumir para ir para algum lugar e ela fica sozinha. Então até ela entender que esse ambiente é seguro, como você menciona, que foi 1 ano para ela conseguir dormir no quarto. Então até ela identificar, o cérebro não colocar aquele momento da noite como aquela referência que ela viveu, ela precisa desse apoio desse ambiente, precisa da compreensão do ambiente. Esse ambiente proporcionar a ela, a essa criança, que ela está segura. E aí que começa a identificação. Por isso que é importante, eu vou falar isso na próxima semana sobre o vínculo, por isso que é importante o vínculo. Quando nós falamos assim que esse vínculo vai restabelecer, né, a saúde emocional dessa criança, com toda certeza, através desse vínculo vem também a segurança. Ela vai se sentir segura. Outro ponto importante também, quando a criança está em estado em alerta, quando o ser humano está passando por algum período ali que está com um estresse muito elevado, é liberado um hormônio chamado cortisol e ele é produzido e impede também o cérebro de funcionar normalmente. Por quê? Fica naquela situação assim, eu preciso preparar para correr, preparar para fuga ou preparar para atacar. Vai acontecer alguma coisa. Então, quando acontece, né, esses episódios, às vezes a criança é um gatilho ali para a pessoa, né, para o adulto ou para a criança, é um gatilho que ela reage com aquela situação e às vezes quem está à volta fala assim, nossa, mas por que ela está reagindo assim? A casa é ótima, a casa é segura, tem até segurança, câmeras. Não, é a referência daquele momento. É o que aquele momento traz ali, a memória. Esse vínculo, então, ele precisa trazer junto também uma compreensão. Mas isso é assunto para a live da semana que vem. Outro ponto também que prejudica muito a saúde mental, pensamentos negativos. Quando uma pessoa ela é muito pessimista, ela não tem aquela autoconfiança. E essa autoconfiança não é aquela pessoa soberba. Não estou falando disso, mas é aquele tipo de ser humano que não acredita em si mesmo. E por precisar, né, por necessitar dessa aprovação, está sempre em aprovação ao olhar do outro, ela se desaprova também o tempo todo. Imagina, eu preciso ser bom, eu preciso agradar todo mundo, mas como esse sujeito se enxerga? Então vai prejudicar a autoestima. Vai ter ali uma questão, né, dessa falta de credibilidade em si mesmo, não achar que dá conta de fazer tal coisa, tal função, o trabalho. Então tudo isso causa um impacto. E às vezes cuidar dessa saúde mental, o que leva as pessoas a entenderem distorcidamente a questão
de fazer terapia são esses pontos. Você precisa entender alguns pontos que às vezes passa despercebido. Sabe aquela... Você sempre vai empurrando para debaixo do tapete aquela sujeirinha? Ah, não, deixa isso para lá. Vai sempre guardando. É uma positividade tóxica. Ah, não, tudo bem, não vou falar nada porque, né? Deixa para lá. Passou. Passou para quem? Por que você se permite? Por que você permitiu que te tratasse dessa forma? Por que você acreditou nas coisas negativas, nas ofensas que falaram com você? Justamente porque também você pensa coisas negativas sobre si mesmo. É aí que está o grande ponto, o grande X da questão. O que você pensa ao seu respeito? Então, quando você sabe quem é você, o que as pessoas vão falar que te ofende com a intenção de te ofender não vai surtir efeito. Porque você vai entender o seu valor, você vai saber o seu valor, o seu potencial. É isso que faz a diferença. Você vai entender, não, ela não está falando isso de mim. Isso não sou eu, essa pessoa não sou eu. Ou às vezes você vai, nossa, realmente eu não deveria ter agido dessa forma, eu preciso melhorar. Porque você vai entender que pontos que você precisa melhorar, ótimo, eu vou pegar e vou melhorar da próxima vez, quando eu for falar com alguém. Mas aquelas palavras que a intenção é de te ofender, você não vai abraçar como se fosse algo precioso e vai levar para sua alma. Você vai entender, não, essa não sou eu. Esse não sou eu. Então são pontos importantíssimos. E você ensina, você precisa orientar também os filhos. Porque às vezes os pais, eles falam coisas com os filhos que às vezes sai da boca para fora, porém a criança escuta e ela começa a acreditar. Palavras que às vezes, ai gente, não falei na hora da raiva, deixa pra lá. Eu tava ensinando para casa do menino e chamar de burro. Tá vendo? Você sempre erra isso. Ai, você sempre faz desse jeito. Não, ele não faz sempre a mesma coisa, porque os dias são diferentes. Pode ser parecido, mas é diferente. O dia, o ano, a data, o horário é diferente. Talvez aquele momento que ele estava ali, ele não estava tão disposto a fazer tal atividade. Então, realizar essas comparações precisa ser evitadas, para que a criança também comece a trabalhar essa questão da autoestima. Porque às vezes os pais, na tentativa de acertar, na tentativa de incentivar, acaba desmotivando. Realizar a comparação, tá vendo, seu coleguinha já faz tal coisa e você não. Então ele vai falar, poxa, meu pai admira mais o filho do amigo dele do que eu, então eu não tenho esse valor. E a criança começa a não se enxergar como alguém de valor. O quarto ponto é algo assim que principalmente nós vivendo, né, estamos vivendo em pandemia, as mídias sociais. Quanto tempo você gasta olhando Instagram de pessoas que têm uma vida diferente da sua, que postam fotos maravilhosas em lugares lindos, com comidas exóticas? Quanto tempo você gasta consumindo essas informações e olhando para a sua realidade? E às vezes a pessoa, ela tá tão focada naquilo, achando que é aquilo ali que é a vida feliz, que ela esquece de viver o momento dela, esquece de viver e descobrir o quanto ela é feliz com aquilo que ela tem. Não estou dizendo para você ser uma pessoa acomodada, mas quando você é grato por aquilo que você tem mais força para ir atrás daquilo que você quer alcançar, dos seus objetivos. Quando você não fica consumindo a vida do outro, poxa, fulano viajou para tal lugar e eu tô aqui. Fulano tá fazendo isso e eu tô aqui. Tá, você está aí olhando a vida dele, enquanto ele está correndo atrás para proporcionar a vida que ele está postando aí. Então, é necessário você entender a sua realidade. Ah, mas eu preciso melhorar tanta coisa. Precisa. Mas o que você tem feito para isso? Não adianta você querer fazer, ai, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo e fica sentado. Você precisa reagir, precisa ter uma reação, porque senão fica muito insano. Ah, mas eu tenho fé, mas a sua fé também precisa ter uma ação. E essa ação só você vai fazer. Outra pessoa não vai fazer por você.
O que cabe a você fazer, você precisa fazer. Ah, mas eu não sei o que eu gosto. É o momento de você ter esse autoconhecimento, descobrir as coisas que você gosta. Descobrir quem é você. Isso faz parte. Porque às vezes você começa a olhar tanto a vida do outro. Chega no momento que você fica triste. Porque você olha a sua realidade, as suas condições e fica, poxa, mais um ano eu nem viajei para lugar nenhum. Ah, mais um ano aconteceu tal coisa e eu não fiz nada, o ano passou. Por que muitas vezes as pessoas têm depressão? É normal, é comum isso, né? Ter depressão no final do ano. Porque você faz ali, vem milhões de pensamentos do que você fez durante o ano. E às vezes você percebe que faltou ainda muita coisa. Muita coisa você não teve aquela reação de correr atrás e fazer. Ficou esperando o outro fazer, ficou esperando a aprovação das pessoas, do olhar do outro. E é diferente quando você tem uma orientação. Olha, você precisa fazer tal coisa, então pensa aí se você está estudando, se você está se preparando. É diferente. É diferente quando você tem uma orientação e quando você tem pessoas, quando você depende de um comportamento do outro para você fazer alguma coisa, para você realizar alguma coisa. Então você vai ali naquele foco, você tem um objetivo, você está buscando o seu foco, o que você está fazendo para construir? Ah, eu tenho um sonho de me formar, mas você tem estudado? Quanto tempo você tem se dedicado? Aquilo que você se propôs a fazer, ao seu dom. Aliás, você sabe o que você gosta? Você sabe qual é o seu dom? Então, tudo isso te influencia. Tudo isso causa um impacto. E quando você fica consumindo, né, da vida alheia e percebendo que a sua não está nem longe, tá longe de ficar igual, isso te causa uma tristeza. Te causa uma decepção muito grande. E às vezes tem dois efeitos. Ou você começa a postar aquelas fotos felizes eternamente, ou então você entra numa bolha, você se fecha e fica com raiva do mundo. Às vezes a pessoa, eu tenho que postar que eu tô comendo uma comida num restaurante e tal, eu tenho que postar que eu fiz isso, eu tenho que postar que eu fiz aquilo. Querer viver de aparência para ser também aprovado pelo olhar do outro. Isso causa uma frustração muito grande. E isso também atrapalha emocionalmente. Então precisamos tomar cuidado. Cuidado com aquilo que nós estamos querendo parecer para o outro. É uma realidade que você vive, é aquilo que você acredita? É verdade para você? Porque às vezes a pessoa pode achar que realmente é verdade. Mas e para você? É verdade? Você acredita nessas atitudes que você vem falando, vem colocando, vem se posicionando? É o que precisa ter sentido. E o quinto ponto, não ter essa autenticidade. E essa autenticidade, você se submete a situações que fogem dos seus princípios. Mais uma vez, pode perceber que fecha aí um ciclo, mais uma vez, para aquela aprovação do olhar do outro. Eu preciso que alguém me reconheça, porque eu também não sei quem eu sou. Eu não sei o meu valor. Eu não sei o que eu sei fazer bem. Eu me perco diante ali das fofocas alheias, diante do tempo que eu gasto com coisas inúteis, coisas que não vão me agregar em nada. E eu já falei aqui em uma live que a fofoca, ela traz um prazer enorme para o ser humano. Por isso que as revistas de fofocas são as mais vendidas. Porque você precisa. E outra, a necessidade de falar, de fazer a fofoca, de realizar essa fofoca, também causa prazer. E às vezes a pessoa vive aquela vida naquele ciclo de fofocas porque aquilo é prazeroso para ela. Ah, mas está fazendo bem? Não. Porque ela está perdendo tempo em tomar conta de uma vida que não pertence a ela, de situações que ela não tem nada a ver com aquela situação. Mas a necessidade de se sentir bem, né? Porque entra dentro do sistema de recompensa. E esse prazer é liberado ali, uma dopamina. Sente prazer em fazer essa futrica, conhecida em algumas regiões. Mas é um prazer momentâneo.
Porque entrar dentro da própria realidade, entrar dentro de nós mesmos, nos enxergar realmente quem somos ali diante do espelho, é uma realidade que às vezes dói, incomoda. Por quê? Porque você precisa ter uma atitude. E essa atitude ninguém vai fazer por você. Ninguém vai te pegar ali no colo e falar, não, deixa que eu faço aqui pra você, né, que você precisa. Não, ninguém vai fazer. O que você precisa realizar na sua vida depende da sua atitude hoje. Você vai ter pessoas que vão te ajudar, que vão ali te apoiar, que vão conversar com você, te orientar, mas a sua atitude é você que precisa ter. É você que precisa fazer. E uma questão também, dentro dessa autenticidade, essa busca, né? E às vezes a pessoa tem falta ali, esse reconhecimento, saber quem ela é, que ela é facilmente manipulável. As pessoas usam um fantoche. E às vezes dá aquela tristeza, porque quando ela precisa, ela percebe que ela está sozinha. Ele percebe que ele está sozinho. Aí vem aquele pensamento, poxa, mas eu fiz tanta coisa, eu ajudei, eu fiz um monte de coisa para as pessoas. Agora, quando eu preciso, sumiu. Mas você está se esquecendo de se posicionar, falar o seu valor, ter uma referência de quem é você. Porque você precisa ajudar o próximo, mas não a ponto de te prejudicar. Tem uma orientação dentro das aeronaves, né, dentro dos aviões, que no momento que a máscara de pressurização cair, acho que esse é o nome, primeiro em você, depois em quem está ao seu lado, ou seja, você precisa de oxigênio para conseguir socorrer o outro. Agora, se for o contrário, você pode não te ajudar, mas também vai atrapalhar o outro ali. Você não vai conseguir se socorrer a pessoa que está ao seu lado. Ou se conseguir, para você depois vai chegar um tempo, um momento, dependendo ali da sua habilidade, que vai te prejudicar. Então é importante ter esse olhar. O tanto que eu me dedico a uma situação, o tanto que eu estou fazendo um monte de coisa, socorrendo todo mundo, carregando as pessoas nos ombros, mas e você? Então, como fica a sua mente depois de tudo isso? Como fica as suas atitudes? Esse não se enxergar, não se reconhecer como pessoa, como ser humano, não reconhecer o seu valor e também ter esse resultado dentro da sua família, que é as referências, os seus filhos, ter esse reconhecimento. Eu preciso reconhecer, eu preciso saber quem é cada um dos meus filhos. Será que você consegue entender a personalidade e o jeito de cada um? Ah, não, mas tem que ser do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. É diferente quando você precisa seguir uma regra, quando você não respeita a pessoa, não respeita o próximo, não respeita o outro. Às vezes os pais falam assim, ah tá, mas eu vou deixar meu filho mandar em casa. Não estou falando isso. Mas quando você permite que a criança se expresse e ensine também essa criança a se expressar, você prepara esse ambiente também, esse ambiente interno dessa criança, dessa família, desse lar, para aprender a se expressar sem precisar ofender o outro. É assim que precisamos ensinar os nossos filhos. Eles podem falar sim, eles podem se colocar sim, eles podem dar opinião sim, podem. Mas a opinião deles não pode ofender o pai e a mãe, as pessoas que moram nessa casa. É isso que a família precisa entender e construir esse vínculo. E dentro de toda essa construção, nutre esse psique também que está em desenvolvimento. Então são questões, quando você identifica, quando você se reconhece, você não vive aquela vida reclamando de tudo e de todos. Você não vive aquela vida achando que você tudo de ruim acontece com você. Porque você precisa se sentir primeiro importante. Peraí, não é tudo de ruim que acontece comigo. Eu tenho momentos ruins. Eu tenho dias que eu estou triste, mas eu não vivo uma vida triste. Minha vida não é ruim. Tem momentos que realmente você tá ali, eu tô chateada. Mas você precisa identificar esses momentos e olhar todo o contexto. Será que você tem uma parcela ali? As suas atitudes contribuíram para que houvesse essas brigas, esses desentendimentos?
Nós precisamos refletir, ter esse olhar para dentro da gente, para dentro de nós. Isso faz parte também dessa saúde mental, porque às vezes você vai guardando, você vai se entupindo de tanta informação negativa. Tem pessoas que quando entrou ali na pandemia, era notícia de vírus o dia inteiro, aí já começa a esparramar as fake news e a pessoa começa, ela não vive. Aí, tá? Você precisa ter informações seguras, você precisa fazer a sua parte. Qual que é a sua parte? Saiu de casa, use máscara, não faça aglomerações, não vá em festas. O que você está fazendo em festa? Ai, mas eu tô aqui, eu tô com medo. É o momento? Então, tudo que você tem consumido tem feito bem para você? Nós somos, a boca fala que o coração tá cheio. Então, o seu coração tá cheio de quê? A sua mente está cheia de quê? Precisamos entender alguns pontos, porque às vezes nós vamos reclamando e essa reclamação cai no automático. Às vezes você reclama porque já tornou ali um vício mesmo. Sabe a pessoa que fala assim, não, a vida dele é reclamar? Mas o que precisa ser feito? O que precisa melhorar? Qual é a atitude que eu preciso ter de agora para frente, nesse início de ano? Não é procurar culpados, porque às vezes você vai se deparar com você mesmo, mas é você perceber o que precisou ser feito e não foi. São pontos importantes. Ter essa consciência, né, do que se passa dentro de você. E às vezes existem sim situações que você vai precisar de um profissional para te ajudar a colocar uma luz realmente aonde está escuro dentro da sua alma, a puxar algumas questões e a te ter essa devolução a você, para você entender o que precisa ser feito, como você vai direcionar. E isso você vai precisar procurar um profissional que se preparou para isso. Você procura alguém que vai cuidar da mente. Quando você quebra um braço, você vai no ortopedista, você vai ao médico, um médico que entende sobre o assunto. Você não vai ter uma pessoa ali que faz gesso em casa, você não vai procurar qualquer um para engessar o seu braço. Você vai no local adequado. Se o seu dente dói, você procura um dentista. Essa é a época que as pessoas arrancavam dente em casa. Então, você precisa procurar profissional adequado para cada área que você precisar. Não adianta. Isso é fato. Então, se você precisa cuidar da sua saúde mental, você vai precisar procurar pessoas que são profissionais que entendam sobre saúde mental. Ah, mas eu tenho uma amiga ali que eu desabafo com ela, é como se fosse uma psicanalista, é como se fosse... Tá, mas às vezes nessa conversa ela não vai entender algumas questões que você não disse, mesmo dizendo. Porque o profissional ele estudou para isso. Ele estuda para isso. Para entender as palavras não ditas, né, os comportamentos ali, as atitudes. Então, todas as questões que envolvem essa saúde mental, se você tem medo, né, de procurar um profissional, não precisa ter esse medo. Ele não vai revelar nada obscuro da sua vida. É você quem vai dizer a ele. Aí fala, nossa, aí tem coisa que eu não conto não. Automaticamente você vai adquirindo uma confiança e você fala. Fala de uma forma ou de outra. Às vezes quando a boca se cala, fala as pontas dos dedos. Né? Tem até um canal do YouTube também que chama Metaforando, né? Ele faz essas análises não verbais. Às vezes não precisa falar. Em uma terapia com criança, em uma análise com crianças, é o lúdico. A criança fala de uma forma diferente, através do desenho, através da brincadeira. Então são momentos diferentes. E é necessário, porque você vai estar construindo ali também esse vínculo, essa ponte, né, dessa saúde mental. É necessário, se faz necessário. Como eu mencionei, e eu já estou acabando, finalizando essa live, como eu mencionei, na próxima semana, então já marca esse mesmo horário, na segunda-feira que vem, às 20 horas, nós vamos falar sobre a importância desse vínculo.
A importância desse afeto, como que o vínculo faz a diferença na vida do ser humano. E esse vínculo é desde o nascimento. E mas o meu filho chegou com 3 aninhos, 4 aninhos. É o vínculo que você vai estabelecer ali dentro dessa família que vai construir, que vai fortalecer esse afeto. A sua atitude que vai fazer a diferença. É esse ambiente proporcionar esse desenvolvimento saudável para essa criança, para esse adolescente. É ser capaz de suportar as angústias. Mas quando nós falamos de esse suportar, de compreender, não quer dizer que você vai cruzar os braços e vai ficar assistindo toda a cena. Não, você vai compreender, mas também vai ter uma reação para ajudar também dentro desses processos. É o que faz a diferença. É o que muda toda a estrutura familiar. Então, o vínculo é muito importante. O vínculo ele é construído gradativamente, passo a passo. Não é de um dia para o outro. Tem ali um tempo. Esse vínculo ele é construído. A criança reconhece esse ambiente. Por isso que é muito necessário falar, né, dentro dos grupos de apoio, falar nas reuniões sobre a importância desse vínculo, a importância de construir esse laço. E é um laço que é além dos laços sanguíneos. Isso nós precisamos falar sempre. Eu vou adotar. O menino é adotado. Não, o menino é filho. Ok? Ele é filho. Ele está fazendo isso porque ele é adotado. Não, ele é filho. Nós precisamos tirar esse rótulozinho. Quem tem rótulo é objeto, é marcas de refrigerantes, aí vem aqueles rótulos. A criança que veio por vias adotivas, ela se tornou filho. E é preciso, os pais também precisam acreditar nisso. É o meu filho. Ele está fazendo isso. É o seu filho. O que você precisa fazer para ajudá-lo? Para melhorar e para mudar essa situação? Então, são construções que nós precisamos fazer ao longo da vida. Temos perguntas? Falei muito hoje, né, gente? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Não respondi. Então é isso. Na próxima semana, segunda-feira, eu vou falar sobre vínculo. Então envia essa live para as pessoas que não assistiu, para os seus amigos. Marca as pessoas aqui nos comentários, vai ficar gravado no IGTV. Eu vou tentar também colocar no canal do YouTube, porque algumas pessoas não têm o Instagram. Mas é importante que você assista essa live e assista também na próxima semana, porque é a continuação. E precisando de alguma coisa, se você se sentiu tocado, né, com algo que foi dito aqui, falou, poxa, eu preciso buscar uma ajuda, eu preciso fazer alguma coisa, pode me chamar no direct, nós vamos estar conversando e acredite, tá? Acredite, porque é necessário essa construção desse afeto, esse autoconhecimento, tanto para a criança quanto para o adulto. Esse autoconhecimento é um passo a passo, identificar essas emoções, identificar e nomear esses sentimentos. É necessário, é importante. Então, que todos vocês tenham uma ótima noite e na segunda-feira que vem nós vamos dar continuidade com o tema, né, a importância desse vínculo. O que acontece com a criança quando ela recebe esse vínculo? O que esse vínculo é capaz de construir dentro dessa mente dessa criança, desse adolescente, dentro da sua mente também de adulto. Porque às vezes existem adultos com comportamentos ali que a criança interior grita por um afeto. Algo que faltou em algum momento. Isso precisa também ser identificado. E quem faz isso é um profissional também que vai te ajudar. É necessário ter esse profissional. Então, psicólogos, terapeutas, psicanalistas não é para doido. Quem te falou isso mentiu para você ou então não tinha informação suficiente para te falar de uma forma clara e objetiva para que serve esses profissionais. Então é uma ajuda e que esse mês de janeiro seja um mês assim repleto também de informações esclarecedoras para você que tem alguma dúvida sobre isso.
Ok? Tenham todos uma boa noite e até semana que vem.